Olá, estamos chegando aqui no canal Minuto Missionário. Eu sou Paulo Eduardo, feliz, agradecido a Deus por ter você aí do outro lado. Todos os dias, 6 horas da manhã, nós estamos aqui com estudos novos, estudos devocionais, onde eu compartilho com você um pouco do meu estudo bíblico, do tempo que eu passo aqui, do meu devocional. Faço questão de gravar e compartilhar com você, para a gente ter essa conversa, um tempo, estudando a Bíblia, não é? Embora que seja um monólogo, né? Só eu falo. Mas eu fico feliz de saber que você passa por aqui. Eu costumo sempre dizer aqui que eu só sei se você passou por aqui quando você escreve algo embaixo. Você diz um amém. Enfim, quando você interage comigo, aí eu fico sabendo que você verdadeiramente passou aqui. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Eu agradeço muito por cada um que tem nos assistido aqui diariamente. E ainda eu gosto de destacar a importância de você compartilhar esses vídeos. Mandar para as pessoas, para os amigos, familiares, põe lá no grupo do WhatsApp, para que outros possam ter acesso a essa mensagem também. A sua ajuda é compartilhando, né? E eu louvo a Deus por aqueles que têm feito diariamente. Vira e mexe, eu estou no Facebook e aparece lá um compartilhamento em alguns grupos do WhatsApp. Faça isso, é importante. Deus te abençoe. Eu quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos aqui ainda parados no versos 30 e 31 de Atos 17. Já tivemos 2 estudos aqui nesse texto e hoje eu quero encerrar essa parte, versos 30 e 31 de Atos 17. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo está pregando para os atenienses aqui e traz uma mensagem forte da graça de Deus, ele como Salvador e ele como juiz. Paulo começa dizendo sobre a necessidade do arrependimento. Em um mundo em que as pessoas não querem pensar em arrependimento, onde as pessoas querem ser felizes a qualquer custo, vivendo as suas vidas sem preocupação nenhuma, Paulo já chegava dizendo em Atenas e avisa a nós hoje: é necessário que o homem se arrependa, que o homem entenda os seus pecados, entenda o erro, entenda a gravidade do pecado diante de Deus e se arrependa. E Paulo segue dizendo por que a necessidade de arrependimento? Porque Deus um dia vai trazer juízo sobre a terra, sobre todos os homens, grandes e pequenos, sobre poderosos e servos, sobre ricos e pobres, vivos e mortos, doutores e analfabetos, todos um dia vão prestar contas diante desse juiz. E Paulo traz quem é esse juiz? Nós sabemos, é Jesus Cristo. O mesmo que morreu na cruz para ser o nosso Salvador. O mesmo que hoje espera que o homem se arrependa e volte-se para Ele. Um dia Ele será o juiz. E é algo tão sério pensar nisso, não é? Esse juiz conhecedor de todas as coisas. Esse juiz que não há nada oculto. Não tem nenhuma prova escondida. Não tem erro, não tem possibilidade de erro no seu julgamento. Ele vai julgar com justiça plena. Não há possibilidade de apelação. Não há possibilidade de soltar um inocente nem condenar um culpado. Esse Deus vai trazer então o juízo um dia. Todos vão ser julgados. Essa é a mensagem que Paulo prega em Atenas. Existem aqueles que acusam Paulo de não ter pregado a essência do Evangelho em Atenas. A palestra lá no Areópago, que nós estudamos, revela a amplitude da mensagem de Paulo. O apóstolo Paulo, ele proclamou Deus na sua plenitude, como Criador, como mantenedor, como governador, como Pai e como juiz. Se você olhar esse capítulo 17 de Atos, Paulo apresenta Deus nesses aspectos: Criador, mantenedor, governador, Pai e juiz. Inclui toda a natureza e toda a história. Paulo reexaminou todo o tempo da criação e consumação. Enfatizou a grandeza de Deus, não apenas como o começo e o fim de todas as coisas, mas como aquele que nós devemos a nossa existência, a quem precisamos prestar contas. E por que Paulo traz isso nessa amplitude? Porque ele estava em Atenas, a capital,
intelectual dos pensadores da época. E Paulo precisava fazê-los entender que a sabedoria deles era nada, que aqueles deuses pagãos que existiam ali não eram nada, que existia um Deus criador, mantenedor, governador, pai e juiz. E afirmou que os seres humanos já sabem disso, por revelação geral e também natural. Deus se revela na natureza. Deus se revela na criação. O fato de existirmos, o fato de respirarmos é uma revelação da existência de Deus. Não tem como fugir desse fato. O homem pode tentar tirar Deus de tudo, mas no fundo de todas as coisas está a presença de Deus. E Paulo destaca isso de uma forma muito clara ali em Atenas. No fim de tudo, nós vamos prestar contas para esse Deus. A ignorância, a idolatria daqueles homens e de nós hoje em dia são meramente indesculpáveis. Dessa forma, Paulo repreendeu com grande solenidade e chamou eles para se arrependerem antes que fosse tarde demais. E essa mesma mensagem ecoa hoje, a necessidade do arrependimento, antes que seja tarde. Nós aprendemos com Paulo que nós não podemos pregar um evangelho de Jesus sem a doutrina de Deus, sem a cruz, sem a criação, sem a salvação, sem o juízo. Precisa ser anunciado todos esses aspectos. Como eu posso falar de Deus se eu tiro a obra da cruz? Como eu posso falar de Deus se eu não lembro que Ele é o Criador de todas as coisas? Como eu posso falar de Deus se eu não apresentar a salvação e não trouxer a mensagem de juízo? Infelizmente, hoje, em muitos lugares, a mensagem supostamente do Evangelho ela é deturpada. Existem evangelhos sendo anunciados sem a cruz. Existem evangelhos sem santidade, sem arrependimento, sem perdão, sendo anunciado aí, mas não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho que a palavra de Deus nos traz a informação de salvação. E é por isso que existem tantas pessoas lotando templos religiosos, e sem uma perspectiva de vida nova, de salvação, de transformação e de esperança de vida eterna. O mundo hoje precisa de um evangelho maior, o evangelho completo das Escrituras. Há uma necessidade de voltar para a Bíblia. E Paulo, falando mais tarde aos presbíteros lá de Éfeso, chamaria isso de todo o desígnio de Deus, Efésios 20, 27, que envolve todos os planos e propósitos do Senhor. Que nós possamos valorizar as Escrituras, o ensino das Escrituras, a Bíblia na sua plenitude, naquilo que Deus realmente é, o Deus Todo-Poderoso, mas um Deus presente, um Deus que é Pai, um Deus que é governador, um Deus que é juiz, um Deus que é criador e mantenedor de todas as coisas e quer ser o seu Deus, o seu Salvador. Deus te abençoe, pensa nisso, viva uma vida dentro da vontade do Senhor, em obediência, em santidade, porque esse é o propósito de Deus para toda a sua criação. Muito obrigado mais uma vez por ter me acompanhado. Eu te espero no próximo encontro aqui, se assim o Senhor nos permitir.